Estamos gravando. Bom dia a todos. Daremos início a mais uma maravilhosa reunião do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais, vinculado ao curso de Direito do Centro Universitário Toledo, Unitoledo de Araçatuba. Na reunião de hoje, queridos, nós vamos analisar o tema da escola sem partido. Então, o Luan Boracini e a Micaele farão a exposição do tema. Eu quero agradecer o Luan, agradecer a Micaele. Hoje uma reunião muito especial, porque é uma integração, né? A Micaele é acadêmica do primeiro ano, o Luan é acadêmico do quinto ano, e eles então farão uma apresentação conjunta. Acho muito importante, muito legal, né? Essa correlação entre o primeiro e o quinto ano, já pensando juntos, já trocando ideias, conversando, essa integração acadêmica realmente é fundamental. Gente, nós teremos então uma primeira parte com a exposição do tema, a Micaele e o Luan vão fazer a liderança da reunião, na sequência nós já começaremos o debate, e aí, conforme, né, nós chegarmos na reta final da exposição, vocês já vão se inscrevendo aqui no chat para eu organizar a lista de quem começa a fazer as intervenções. E no final, eu faço aí um apanhado geral, né, sobre as principais ideias e quero fazer algumas indicações de leitura. A gente tem indicado alguns livros em todas as reuniões e eu quero falar um pouquinho hoje sobre direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, que são temas muito atuais. Vou indicar alguns livros que eu penso que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Essa é a nossa programação, então. Micaele e Luan, estamos prontos? Quem começa? Eu começo, professor. O Luan, então, fará o início. Deixa eu só identificar aqui se a câmera dele está funcionando. Atende o telefone aí, Luan. É só começar que acontece alguma coisa. Fica tranquilo, programa ao vivo é assim mesmo, cara. Muito bem, ouço o Luan, vejo bem também, som e imagem perfeitos para mim. Queridos, todo mundo consegue ver bem? Manda um ok rapidinho. Eu vou apresentar aqui, o senhor certifica se está tudo ok. Luan, todo mundo consegue ver e ouvir bem. Eu quero agradecer pela disponibilidade, né, eu sei que no quinto ano vocês estão com muita coisa para fazer, tem a preocupação com o AB, apresentação das monografias, quero parabenizar os alunos aí que estão apresentando, né? Núcleo de prática jurídica, provas chegando, então é muito significativo que os alunos do quinto ano se disponham, né, a apresentar as reuniões do grupo nessa reta final aí do último semestre. Então, Luan, a palavra é sua por de 15 a 20 minutos, né? E depois a Micaele termina a exposição. Certo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu vou disponibilizar o slide aqui. Confirme para mim se vocês estão vendo. Apareceu? Ainda não. Não? Então deixa eu voltar aqui. Luan, geralmente é apresentar agora, uma janela, aí você escolhe o PowerPoint. Isso, agora apareceu. Né? Agora apareceu. Certo. Novamente, boa tarde, professor, boa tarde a todos. É um prazer estar apresentando aqui no grupo. Essa é a minha primeira apresentação, embora eu esteja no quinto ano. Então, realmente é uma honra estar aqui no meio de todos vocês. Como o professor já disse, o nosso tema é Escola Sem Partido, um tema muito importante e que gerou debates de todos os níveis nos últimos anos, principalmente pelo acirramento político que a gente vem vivendo no Brasil. Inicialmente, eu vou falar algumas informações básicas sobre esse projeto. Ele foi fundado pelo Miguel Najib, é um advogado e procurador do Estado de São Paulo, no ano de 2003. O programa Escola Sem Partido, ele deseja que haja uma proposta de lei, e não apenas em âmbito federal, tanto âmbito federal, estadual e municipal, que torne obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio de um cartaz com os seguintes dizeres. E aqui eu vou ler, porque eu acho importante que a gente tenha uma total noção do que o projeto em si deseja. Então aqui, deveres do professor.
Número 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. O professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E, por último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula. Então, isso é a base do projeto Escola Sem Partido, que tenta se irradiar por todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. Por isso que tem se alastrado várias legislações relacionadas a esse projeto, em todos esses âmbitos. E a que a gente analisa hoje é a Lei Estadual número 7.800, do Estado de Alagoas. Foi uma lei confeccionada pela Assembleia Legislativa do Estado, e aqui eu vou destacar alguns pontos dela. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do Sistema Estadual de Ensino o Programa Escola Livre. Escola Livre é uma outra denominação para a Escola Sem Partido. É um dos nomes que eles usam para se referir ao programa. Atendendo os seguintes princípios, e aqui eu destaco alguns. O primeiro, neutralidade política e ideológica, que é o que há de grande polêmico, se é que você pode exigir neutralidade do professor dentro de sala de aula. Eu vou agora para o artigo 2º. São vedadas em sala de aula, no âmbito do ensino regular do Estado de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosa ou filosófica. Aqui a gente já consegue observar o quão vagas são as disposições nesses artigos. O que seria prática de doutrinação política, prática de doutrinação ideológica? Então, são vedações um pouco vagas que trazem essa discussão sobre o que de fato está se proibindo o professor a fazer. Aqui eu vou também para o artigo, ainda no artigo 2º, parágrafo 2º, as escolas confessionais, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão constar expressamente no contrato de prestação de serviços educacionais. Então, nós estamos falando aqui de uma norma de direito civil, a gente está falando de direito contratual. Então, é algo que está previsto também na legislação do Estado. Outros pontos que aqui eu destaco é o artigo 5º, que fala que a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Alagoas promoverá a realização de cursos de ética do magistério. Então, nós estamos falando de aumento de gastos, de organização do regime jurídico dos funcionários públicos do Estado. E isso, em regra, deveria ser uma iniciativa do Poder Executivo, uma legislação de iniciativa do Poder Executivo e não da Assembleia Legislativa do Estado. Então, outra polêmica que envolve. E nesse mesmo sentido, é o artigo 6º. Cabe à Secretaria Estadual de Educação de Alagoas e ao Conselho Estadual de Educação de Alagoas fiscalizar o exato cumprimento desta lei. Então, a gente está falando de organização político-administrativa que deveria estar a cargo da iniciativa do Poder Executivo do Estado. Pois bem, essa legislação foi objeto da ADI número 5537, e tanto o STF, por meio do ministro relator Roberto Barroso, quanto a Procuradoria-Geral da República se manifestaram em sentido muito semelhante. Então, aqui eu destaco os principais pontos que fizeram com que tal lei fosse considerada inconstitucional. Vícios formais e inconstitucionalidades materiais serão os pontos que eu vou expor aqui. Vícios formais. Número 1, a competência legislativa da União para dispor sobre a educação. A legislação pelo Estado não poderia dispor sobre princípios, normas gerais. Então, esses princípios gerais deveriam estar a cargo da União, não poderia a legislação estadual estipulá-los. Além disso, existe a competência para dispor sobre a liberdade de ensinar e sobre a promoção humanística do país, que também deveria estar a cargo da União e não da legislação estadual. O segundo ponto é a violação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Como eu disse, deveria estar alguns preceitos deveriam estar previstos no contrato de prestação entre a escola e
o estudante, os pais dos estudantes. Então, isso seria uma norma de direito civil que não deveria estar a cargo da legislação estadual. Número 3, violação à iniciativa privativa do Executivo para dispor sobre o regime jurídico de servidor público, sobre a organização e atribuições dos órgãos do Poder Executivo, que, como eu disse, refere-se à questão de fiscalização, eles atribuem a qual órgão fará a fiscalização ou não, como também a promoção de realização de cursos de ética no magistério, que acaba tendo gastos para o Estado. Inconstitucionalidades materiais, e aqui são os pontos mais polêmicos, a instituição da neutralidade dentro de sala de aula se respeitaria ao direito da educação, ao direito à educação e ao pluralismo de ideias, bem como a liberdade de ensinar e de aprender. Exigir que o professor seja neutro dentro de sala de aula poderia fazer com que temas, por muitas vezes, abordados de uma maneira quase por um consenso científico, tivesse que ser exposta da maneira como o pai do aluno deseja ou não. Então, exigir neutralidade poderia restringir a liberdade de ensinar e de aprender. O outro ponto é a violação ao princípio da proporcionalidade. Como a gente tem vedações genéricas de conduta, faria com que esse meio, proibição e sanção, fosse muito mais desproporcional para atingir o fim que ele deseja, que seria um combate a uma suposta doutrinação ideológica. Então, nesse ponto, há uma clara violação ao princípio da proporcionalidade. Por fim, aqui eu termino a exposição da ADI. E eu vou para o último material que eu acho que foi disponibilizado, que refere-se à ação civil pública movida pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a deputada Ana Campagnolo. Imagino que a pronúncia seja essa. A deputada estadual publicou nas suas redes sociais os seguintes dizeres. Atenção, estudante catarinense. Segunda-feira, 29 de outubro, é o dia em que os professores doutrinadores estarão inconformados e revoltados. Muitos deles não conterão sua ira e farão da sala de aula um auditório cativo para suas queixas político-partidárias em virtude da vitória de Bolsonaro. Filme ou grave todas as manifestações político-partidárias ou ideológicas. Denuncie. Aí ela passa um número de telefone e garante o anonimato. O juízo de primeira instância defere o pedido do Ministério Público, fazendo com que a deputada retire do ar tal postagem, porém, a defesa da deputada interpõe um agravo de instrumento e a desembargadora derruba a liminar inicial. E o que a desembargadora alega? Olha, como nós estamos em um juízo de probabilidade, no início, ela fala, é proibido proibir. Então, ela apresenta 3 pontos. O deputado estadual deve sim ser considerado um canal de denúncias idôneo. Então, não seriam ilegais as denúncias manifestadas pelos estudantes e enviadas ao deputado estadual. Afinal, essa é a função da deputada em si. Além disso, teria a possibilidade ou não de o aluno gravar as aulas ou os momentos em que sejam praticadas as agressões. E a magistrada fala, quem tem os fins, tem também os meios. O que isso significa? Se pode o aluno denunciar, pode o aluno também gravar as práticas de agressão. Então, aqui ela confere certa legitimidade no ato do aluno em gravar as manifestações dos professores. E o último ponto, ela fala que a lei estatual, que proíbe o uso de celular, objetiva inibir a dispersão do aluno com relação ao seu aprendizado. Então, não há vedação quanto à utilização do celular para a produção de provas. Então, aqui nós temos 2 lados da moeda. Embora a ADI tenha sido manifestada depois da concessão dessa liminar pela magistrada. Então, aqui nós temos a apresentação de vícios relacionados à lei de Alagoas, e aqui nós temos a apresentação de argumentos que sustentam a possibilidade de o aluno se preservar e gravar as manifestações de professores que supostamente estariam doutrinando ou se manifestando politicamente dentro da sala de aula. Esses são os pontos da minha apresentação, e agora a Micaele vai dar continuidade. Bom dia, gente. Deixa só eu apresentar. Assim. Aqui.
todos estão vendo? Eu não consigo ver vocês, então. Eu não sei se vocês estão vendo, então. Agora sim, Micaele, tudo bem. Só dá uma Perfeito. verificadinha, acho que está tendo um pouquinho de microfonia. Não sei se tem algum aparelho celular perto da caixa de som, alguma coisa assim. Tem celular aqui do lado. Ah, tá. Então afasta ele um pouquinho. E eu quero... Acho que sim, agora melhorou. E eu quero parabenizar a Micaele pela elegância. Esse é o padrão que eu gostaria de ver no grupo de pesquisa Brasil. Beleza? Parabéns, Micaele. Vamos lá. Parabéns pelo slide também, hein? Muito legal. Como diria o Lua, bem neutro, né? Porque neutralidade é tudo, né, gente? Então, assim, vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, agora o tema em questão dentro da Escola Sem Partido é a DPF 457 do município de Novo Gama, que proibiu a distribuição e o uso de materiais com informações sobre supostas ideologias de gênero nas escolas municipais. Bom, primeiramente, é interessante, né, ressaltar qual a natureza e a finalidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pois bem, a DPF é um instrumento que está previsto na Lei 9.882 de 99, e ela é utilizada justamente para sanar uma lesão ou ameaça de lesão a um preceito fundamental por ato omissivo ou omissivo do poder público quando não haja outro meio para saná-lo. Isso é muito importante. Tem que ser uma lesão a um preceito fundamental por parte do poder público e não pode haver outro meio capaz de solucionar esse problema. E assim sendo, portanto, a DPF ela pode ser classificada como uma ação derivada do controle concentrado de constitucionalidade. Aqui eu destaco o artigo 1º dessa lei e o artigo 4º, parágrafo 1º, que trazem justamente isso, que ela deverá ser proposta perante o Supremo Tribunal, né, e ela não será admitida se houver outro meio capaz de sanar a lesividade, certo? E aqui eu trago justamente a emenda, né, da DPF contra a Lei 1516 de 2015 e aqui a lei, certo? Em seu artigo 1º, ela estipula que fica proibida a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais de Novo Gama. Artigo 2º. Todos os materiais didáticos deverão ser analisados antes de serem distribuídos nas escolas municipais de Novo Gama. Não poderão fazer parte do material didático nas escolas em Novo Gama materiais que fazem menção ou influenciem ao aluno sobre a ideologia de gênero. E aqui eu já faço um leve ponto, que assim, ela está ressaltando demasiadamente o termo ideologia de gênero, porém ela não especifica ou explica de que se trata essa suposta ideologia. Tudo bem, fica no ar. Artigo 4º. Materiais que forem recebidos, mesmo que por doação com referência à ideologia de gênero, deverão ser substituídos por materiais sem referência à mesma. E aí o artigo 5º e 6 são meras formalidades. Pois bem, diante desta lei, o PGR vai argumentar a inconstitucionalidade, né? O que esta lei lesa? Pois bem, segundo o procurador, há uma clara violação do direito à igualdade. E aqui a igualdade tanto de ensinar de acordo com o gênero do aluno, quanto a igualdade na distribuição do ensino, uma vez que essa lei diz respeito somente às escolas municipais. As escolas privadas é outro assunto. Então você tem aí uma discrepância, né? Vedação à censura em atividades culturais, está proibindo a divulgação de material. Violação do devido processo legal substantivo.
Violação da laicidade do Estado, uma vez que o procurador argumenta que leis com esse viés tendem a ter, né, uma ligação com preceitos arcaicos e conservadores, né, de um cristianismo enraizado, que poderia afetar a laicidade do Estado em ser neutro nessas questões. Violação à competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes bases da educação nacional. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? A gente não tem essa permissão, né, de que pode se ensinar. E, consequentemente, com a vedação do pluralismo, você tem que o direito de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, também ficam prejudicados, né? Porque você tem ali uma censura. Pois bem, e aqui é importante ressaltar o caráter significativo da ADPF novamente, uma vez que tais lesões não se encontram em sua totalidade na Constituição Estadual do Estado. E, por conta disso, elas não poderiam ser julgadas pelo TJ do Estado, certo? Além disso, o procurador argumenta que o município de Novo Gama não foi pioneiro em levantar ou elaborar leis com esse teor distintivo. E, por conta disso, essa diferença na elaboração, no julgamento e na efetivação de políticas educativas poderia ameaçar a segurança jurídica, já que em cada município está se ensinando de um jeito, né? E, consequentemente, o pacto federativo, certo? E, em consonância, né, Alexandre de Moraes vai falar justamente isso, vai destacar o artigo 22 da Constituição, que diz claramente, né, que cabe à União legislar sobre as diretrizes básicas da educação nacional. E aí, no artigo 24 e 30 da Constituição, o ministro deixa claro que aos estados e municípios é concedida um direito suplementar de contribuição com as normas federais. Ou seja, o que o município pode fazer é complementar uma lei federal para estar de acordo com alguma característica local específica daquele município. Mas mudar todo o teor da lei, né, mudar questões centrais da base da educação, ela não pode fazer, certo? Isso é competência da União. A partir disso, ele destaca também, o ministro, destaca também o artigo 205, 206 e 214 da Constituição, que estão em extrema consonância com a Lei 9.394 de 96, que é a lei criada pela União que fixou as bases da educação nacional, estando diretamente em conformidade com os artigos que eu acabei de citar. Veja, o artigo 205, a educação será promovida e incentivada o pleno desenvolvimento da pessoa, independente do gênero, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. O ensino será ministrado nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E veja, o artigo da lei federal, artigo 2º, a educação inspirada nos princípios de liberdade, aqui não tem censura, liberdade, ideias de solidariedade humana, finalidade, tenha por finalidade, né, o pleno desenvolvimento do campo, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o artigo 3º traz exatamente os mesmos princípios educativos do artigo 6º. Então, são questões levantadas pelo ministro que, a partir disso, declara inconstitucionalidade formal, justamente pela lei disciplinar uma matéria que é de competência privativa da União e exceder o raio de competência que era permitido para suplementar questões locais, né? E a inconstitucionalidade material, justamente por vedar princípios relacionados à liberdade de aprendizado, de ensino, de divulgação de pensamento, proibir, de certa forma, um pluralismo de ideias e, consequentemente, censurar a liberdade de expressão que o professor tem. Pois bem, a partir disso, o procurador, ele vai
explicar e argumentar como que essa lei ajuda, de certa forma, a propagar a intolerância quando ela faz uso indevido da expressão ideologia de gênero, certo? Porque essa lei, ela estabelece uma equivalência que nem a ciência reconhece, que existe claramente uma equivalência entre o gênero e o sexo biológico da criança, da pessoa. E por conta disso, todos aqueles gêneros que sejam divergentes da categoria hétero não poderiam ser considerados ou citados ou ao menos ensinados. Você não poderia nem citar outros gêneros aí possível. Então, justamente o procurador ressalta isso, né? Ele fala que na visão de pessoas que têm esse entendimento, poderia acabar prejudicando o ensino justamente por conta disso, né? Você estaria deixando de falar de uma realidade que é o pluralismo, né, de sexualidades do país. Você estaria deixando de falar dessa realidade. E aí, gente, o procurador, ele cita a visão de Felipe de Aquino, que fala que existe ideologia de gênero nas escolas, que as crianças são doutrinadas, e que por conta disso, a família estaria ameaçada, a família brasileira estaria ameaçada, as crianças estariam sendo alienadas, e tudo estaria por água abaixo. E aí eu deixo o questionamento: que família? Que família está sendo ameaçada aqui? Porque a gente sabe que hoje nós temos leis que reconhecem a união homoafetiva, que reconhecem a adoção por pessoas homoafetivas. Então, que família que o Escola Sem Partido, que essa lei desse município estão defendendo? É outro questionamento que eu quero deixar no ar. Bom, então, né, a partir disso, o procurador e também o ministro vão falar do obscurantismo da norma e da propagação da desigualdade. Como ela consegue fazer isso? Pois bem, a censura que essa norma apresenta, ela acaba por excluir aqueles que supostamente não pertencem a um padrão que será estabelecido. Ferindo o artigo 5º da Constituição, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 1º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e o artigo 26 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. E ele também cita, no plano internacional, a violação aos princípios de Yogyakarta, não sei se é assim que menciona, mas, enfim, que tratam justamente da isonomia e especificamente da não discriminação por motivação de gênero. Então, são questões que serão aí levantadas, né? E, por fim, né, aí, segundo o ministro, uma clara violação ao direito da educação plural e democrática, né, segundo os artigos, principalmente 205 e 206 da Constituição, mas também internacionalmente, através da violação do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDEX, que estabelece em seu artigo 13 que a educação deverá visar ao desenvolvimento da personalidade humana e no sentido de sua identidade, fortalecendo o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. A educação deverá capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos. E aqui, né, o questionamento que sempre se faz e que também foi levantado pelo Luan, né, de que alguns pais acham que os filhos têm que ser ensinados de acordo com o ensinamento que eles têm em casa. A Constituição e a Lei Federal de Educação também falam e reconhecem que a escola ela tem total liberdade para ensinar sobre todos os assuntos, sem interferir, sem que esse ensinamento interfira na educação que a criança recebe em casa. Então, no Brasil, o fato da criança ter uma educação religiosa e ter em casa, ter uma educação neutra na escola, não influencia. É um ponto levantado pelo procurador. O fato de você
mostrar que existem certos assuntos, existem certas questões no país, não vai fazer com que a criança mude o pensamento dela, não vai interferir na educação que ela tem em casa. E é justamente isso, né? Ele quer evitar ao máximo que se retire o papel da escola de educar, de socializar, de preparar para a cidadania, transforma a escola num ambiente de propagação da intolerância, de discriminação ao que é diferente e ao que é fora do padrão, certo? E, bom, gente, é isso aí. Obrigada por me ouvir. E é isso aí. Agora... Muito bem, queridos. Bom, inicialmente eu quero parabenizar muito o Luan e a Micaele pela brilhante exposição. Uma das maiores satisfações na carreira de um professor é ver o desenvolvimento dos seus alunos. Então, uma das coisas assim que mais nos deixa felizes é quando você percebe alunos que simplesmente são colocados um tema para ser estudado, pesquisado, os alunos estudam isso, preparam o material, chega na reunião e dão esse show que vocês assistiram aqui hoje. Então, realmente, eu quero parabenizar o Luan e a Micaele pela exposição muito didática, muito bem estruturada, os pontos principais foram levantados, né? E a utilização dos slides, queridos, que legal, né? Muito bem feito o trabalho mesmo. Parabéns pelo comprometimento. Bom, gente, algumas questões fundamentais aqui que foram colocadas, e aí eu quero ouvir vocês. Então, rapidamente, fiquei muito feliz, em especial com a Micaele, porque ela trouxe temas que ela ainda não aprendeu, né, na faculdade. Então, ela falou de controle de constitucionalidade, ADPF, tratados internacionais, que são matérias que ela ainda nem teve, né? Então, o legal da pesquisa é exatamente isso, é fazer o aluno se preparar, pesquisar, estudar para vir aqui e fazer essa belíssima exposição. O tema é fantástico, o tema é fundamental, eu quero muito ouvir vocês, mas eu vou considerar, eu estava aqui, né? Olha que bonitinho, enquanto vocês vão falando, eu vou aprendendo com vocês e vou fazendo as minhas anotações aqui, né? Então, os pontos principais que eu anotei, vou começar pelo Luan. O Luan fez a abordagem sobre a ADI 5537 de Alagoas, né? Que é essa questão mais específica da escola sem partido. E a primeira questão, gente, nós estamos pensando em censurar os professores? Então, essa é a primeira questão que eu quero que vocês pensem. Eu tenho, de um lado, a liberdade de cátedra, os professores têm liberdade de cátedra, que nós podemos entender como a liberdade de ensinar e aprender. E aí tem uma questão, essa lei deve ser considerada como censura? Essa é a primeira questão que eu gostaria que vocês pensassem, quero ouvi-los depois. Segundo ponto, num regime democrático como o que nós vivemos, a pluralidade de ideias não é uma característica essencial? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e atualmente faço o doutorado numa universidade pública, lá no Paraná. E eu tenho professores que têm um viés político mais à esquerda e tenho professores que têm um viés político mais à direita. E tem alguns professores que simplesmente não se interessam muito por política. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu vou assistir uma aula e eu sei que o professor X se identifica mais à esquerda, eu estou preparado para ouvir mais críticas ao presidente Bolsonaro e algumas ideias aí diferentes, né, do que nós estamos tendo atualmente no atual governo. Quando eu tenho uma aula com um professor mais alinhado à direita, eu vou preparado para ouvir mais críticas ao PT e mais elogios, mais considerações aí que sejam elogiosas ao atual presidente. Então, o que eu estou tentando falar para vocês é o seguinte, não é fundamental que nós conheçamos os dois lados da moeda? Não é importante para mim ter um professor que tem um pensamento de um jeito e ter outro professor que tem um pensamento de outro jeito?
Porque o que eu estou tentando falar é o seguinte: quando você estuda processo civil aqui na Toledo, você passa pelo professor Vinícius em Fundamentos de Direito Processual, depois professor Meneghetti na fase de conhecimento, depois professor Flávio Marcelo da parte de recursos, depois passa por mim em tutela provisória e execução e procedimentos especiais. Vocês não acham fundamental que cada professor tenha uma abordagem sobre o processo civil? Não é muito melhor conhecer um pouquinho do que o professor Vinícius ensina, o que o professor Meneghetti ensina, o que o professor Flávio ensina, depois o que eu ensino? Você não cresce mais do ponto de vista acadêmico, conhecendo visões diferentes? Então vamos trazer um pouquinho agora para a escola sem partido. É evidente, gente, que eu não posso ter doutrinação partidária. Então, o professor usar a sala de aula como um palanque político para pedir voto para um candidato ou para denegrir a imagem de outro candidato, aí eu também acho que é um excesso que não deve ser tolerado. A sala de aula não é um ambiente para você fazer uma partidarização do seu discurso. Agora tem um detalhe. Quando o Luan falou sobre neutralidade política, ideológica e religiosa, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Existe discurso neutro? Algum discurso é neutro? Ou todo discurso traz uma certa carga de ideologia? Na minha visão, todo discurso é ideológico, ainda que involuntário. Às vezes, quando eu faço uma brincadeira com relação ao presidente da República, eu estou conduzindo o seu pensamento a achar bom ou achar ruim o que o presidente está fazendo. Existe algum discurso que é neutro? Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Nós não podemos exercer o direito de crítica? Essa é uma outra questão. Porque se essa escola sem partido, não pode ter. Então eu vou limitar o debate. Gente, o homem é um animal político por essência. Eu não estou falando de partido político. Eu estou falando de que a política é uma necessidade da vida em sociedade. Você aprende isso comigo lá no primeiro ano em Teoria do Direito, IED, aprende isso em Direito Civil. O homem não nasceu. Eu lembro até hoje a primeira página do livro de Direito Civil que eu estudei. O homem não nasceu para viver sozinho, ele vive em sociedade. E exatamente por viver em sociedade, nós precisamos de regras. É por isso que o direito existe, para regulamentar a vida em sociedade. Agora, eu vou limitar o debate? Nós não podemos ter... Então, a gente não pode trazer para a sala de aula as grandes questões nacionais, as grandes questões da nossa cidade. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O que seria essa doutrinação política, né? O Diogo está dizendo aqui, o homem não nasceu para ser um ermitão. Gente, eu já vou passar a palavra para vocês, tá? Só para fechar aqui. Não, porque eu lembro isso, né? Desde os filósofos da Grécia, o homem é um animal gregário, o homem é político por essência. E aí tem aquela questão, né? O homem que não gosta de política, ele tem o desprazer de ser governado por aqueles que gostam. Então a gente se esquece que política não é só... partido político, não é só candidato. A vida em sociedade exige exercícios políticos. Então, a gente aqui está numa reunião exercendo uma função política também, né? A política é a arte de viver em sociedade. Bom, o negócio é o seguinte. Essa lei, é outra pergunta que eu quero que vocês abordem nas suas intervenções. Ela não limita a formação do pensamento crítico? É isso que eu quero que vocês respondam. Uma lei que proíba a discussão sobre questões políticas, sobre questões religiosas. E aí, Luan, uma coisa que me chamou a atenção, o Supremo já disse que pode ter ensino religioso nas escolas públicas. Então, não seria uma contradição uma decisão do Supremo autorizando o ensino religioso e uma lei falando que não pode ter uma abordagem? Então, assim, o que eu entendo é a doutrinação, eu realmente chegar na sala e querer convencer você a vir para a minha religião, querer convencer você a votar no meu partido político, isso eu acho errado. Agora, limitar o debate me parece muito perigoso. Bom, o Luan depois falou sobre algo que foi uma questão muito complicada, né? Gerou uma onda no Brasil de alunos gravando professores em sala de aula, até onde isso é legítimo, até onde não é. Lembrando que a gente está num ambiente de polarização política, né?
E é sempre complicado isso, porque às vezes o aluno, ele por algum motivo não gosta do professor, ou foi reprovado numa disciplina. Até onde é coerente essa postura, né, de gravar um professor, às vezes que nem está sabendo que está sendo gravado. É sempre complicado essa questão. Bom, passando para a parte da Micaele, tanto o Luan quanto a Micaele discutiram vícios formais e vícios materiais. Só lembrando que quando eu penso no direito constitucional, vícios formais são vícios de procedimento, vícios materiais são vícios de conteúdo, né? A matéria, o conteúdo. A Micaele fez a abordagem da DPF 9882/99. Ela discutiu a questão da ideologia de gênero, que é um outro problema sério, né, que nós temos aí no Brasil, porque muita gente tem um preconceito absurdo, uma intolerância absurda, e a gente tem percebido que o Supremo Tribunal Federal tem exercido a sua função contra-majoritária de proteção das minorias, proteção às pessoas que são homossexuais, né? Então, não só homossexuais, mas todos os que estão contemplados aí. Desculpa, a ADPF é a 457, né, Micaele? Obrigado. A lei é a 9882/99, desculpa. A lei da ADPF é a lei 9882/99. A ADPF é a 457. Obrigado. Outra coisa que a Micaele colocou que eu achei fantástico. Uma discussão sobre liberdade de expressão e censura, que é o que a gente está falando nos dois precedentes. Mas aí ela falou o seguinte: existe um risco de propagação da intolerância. E eu acho, queridos, que hoje o valor da tolerância é um dos mais importantes para a vida em sociedade. Que a gente tem percebido no Brasil e no mundo uma polarização política que é extremamente destrutiva. A gente tem vivido no Brasil um final do diálogo, as pessoas não conseguem mais conversar, então todo mundo quer convencer o outro que está certo e tudo que eu não acredito está errado. Então eu acho que é muito perigoso isso, porque os governos ditatoriais, os regimes fascistas, nazistas, eles tinham essa polarização. Então é fundamental estudar a história para que a história não se repita, tudo bem? O que mais, gente? A Micaele falou o seguinte: hoje o direito de família, ele é caracterizado pela pluralidade. Nós não temos mais um padrão pré-estabelecido sobre o que é família. Hoje o valor mais importante é o afeto. É o afeto. E, meus queridos, entendam o que eu estou dizendo. Se a sua religião acha que é errado, tudo bem, eu respeito a sua religião, mas as pessoas têm que ter a sua dignidade protegida, assegurada. Se uma família é formada por um casal homoafetivo, isso é legítimo aos olhos do direito constitucional. Se a religião pensa diferente, se a sua formação familiar pensa diferente, a gente tem que conviver em sociedade de forma respeitosa, de forma que seja uma tolerância com o diferente, né? Então não pode ter essa propagação da intolerância. A Micaele fez análise de tratados internacionais, achei muito legal isso. E para finalizar a minha intervenção, eu sempre tento falar pouco, mas esse é um tema que eu acho que eu preciso contribuir um pouquinho com vocês. A Micaele tocou num ponto que é o que eu acredito. A educação tem uma função emancipadora. Emancipadora. A educação tem a função de construir uma sociedade melhor. A educação é um dever do Estado, da família e da sociedade. É um dever solidário, é um conjunto. A gente começa em casa, mas passa pela escola, passa pela igreja, passa por grupos sociais, depois vai para o mercado de trabalho. Enfim, a gente tem toda uma construção para ter uma pessoa que tenha, né, o protagonismo da sua própria história. E eu penso, particularmente, que em 2020, uma das principais funções da educação, além de abrir os olhos das pessoas, de exercitar o pensamento crítico, de não ficar apenas, né? A gente tem um problema hoje gravíssimo, que é o analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler, mas ela não entende o que lê. Ela não sabe interpretar. Então eu tenho que vencer essa barreira e depois trazer, e aí que é o ponto fundamental da universidade, que é o pensamento crítico. Você não entra na faculdade para decorar o que o professor está falando e reproduzir depois da sua vida. Não, você entra na faculdade para aprender a pensar.
E, infelizmente, o modelo educacional no Brasil não estimula o pensamento crítico. Porque o aluno acha que o importante é ele anotar o que eu estou falando, decorar, reproduzir aquilo na prova e está tudo bem. Por isso que eu penso que o grupo de pesquisa é tão importante. Porque aqui a gente convive com pensamentos diferentes. Aqui você tem todo o direito de não concordar com o que eu estou dizendo. E a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, vai trocando experiências. Então eu quero parabenizar muito ao Luan e a Micaele. Foi uma exposição brilhante, né, por parte dos dois. Lembrando que o Brasil, queridos, é uma marca histórica à desigualdade. Então, quando nós pensamos em ideologia de gênero, como colocou a Micaele, nós temos que pensar que pessoas foram humilhadas durante a maior parte da história, simplesmente por terem afeto, por terem, né, um sentimento por um semelhante, às vezes, né? Então, embora eu seja heterossexual, eu sempre tenho tentado fazer um discurso de proteção à diversidade, à pluralidade. Sinceramente, não me importa se você gosta de homem, se você gosta de mulher, se você gosta dos dois. Isso, para mim, é irrelevante. O que me importa é se você tem caráter, se você tem valores, se você é uma pessoa honesta, se você não causa prejuízo a ninguém. Eu acho que é isso que nós temos que ter aqui enquanto estivermos, né, nesse plano da existência. Então, depois dessas breves, mas muito longas considerações, vamos agora ouvir os amigos. Eu tenho alguns amigos que já se manifestaram. Eu vou começar com o Fernando, que foi o primeiro, e vou dar uma olhadinha no chat aqui para inscrever todo mundo. Tá bom? Fernando está aqui conosco. Fernando Fiorani. Pode abrir o microfone e a câmera, por gentileza. Fernando. Bom, eu vou passar então para o segundo aluno ou a segunda aluna. Deixa eu ver aqui. Acho que a Beatriz também havia pedido, né? Beatriz está aqui com a gente? Tô sim, mas acho que o Fernando voltou. Fernando voltou? Eu não estou ouvindo o Fernando. Será que é só aqui? Não, ele falou no chat que tá aqui. Ah, tá. Ô, Fernando, então pode abrir a câmera e o microfone, por gentileza. Só esperar que o portão... tocaram no portão agora. Ah, tranquilo. Queridos, eu só vou pedir para que vocês façam intervenções um pouquinho mais breves, porque a gente tem vários alunos aqui que gostariam de falar. Tá bom? Fernando, por gentileza, a palavra está com você. Então, professor, eu achei esse tema bem pertinente, né? Por conta da atualidade, né? Que são debates bem recorrentes. E eu fui procurar saber de onde que vem essa doideira toda, né? De censurar e etc. Eu me coloco nesse grupo, né? Que eles querem segregar. Atualmente tô cansado por conta da corrida. Eu me coloco nesse grupo que eles querem segregar porque eu sou casado com um rapaz, né? A gente tem uma família, a gente tem um cachorro chamado Tonton, e é muito latente isso, né? Mas vamos lá. É questão da censura, né? O senhor falou, realmente é uma censura, né? Quando eu veto o poder de fala, os diversos arranjos familiares que existem, quando eu invisibilizo esse tipo de construção familiar, que é super recorrente, tem pais cuidando de filhos, e é uma construção, tem pessoas do mesmo sexo, e etc, etc, né? Da onde que vem, eu mesmo fiz a pergunta, né? Da onde que vem essa doideira toda? E uma das referências que eu utilizei tá até mesmo no texto, né? De ministros eles utilizam, que é uma entrevista pública da professora Jumena Furlani. Ela é professora da Universidade, se eu não me engano, Estadual de Santa Catarina, e o título da entrevista é: Existe ideologia de gênero?
E ela vem buscar, né, no Brasil, de onde surgiu isso tudo. E ela começa a exemplificar, começa a expor, né, o tema de uma forma bem didática, a qual ela coloca que esse movimento, né, de ideologia de gênero, que é para salvar as crianças, e etc., começou, né, no Brasil por volta de 2014, 2015, onde militantes pró-vida, junto com deputados conservadores, seja eles do cristianismo ou do catolicismo, etc., querendo proteger, né, a família. Muito interessante isso. Mas o que acontece, né, na minha visão, nada mais é do que um cabo eleitoral, né, que eles querem atingir aquelas pessoas que não têm, que são mais conservadoras. O Brasil é um país conservador, atrasado nessas questões e tudo mais. E é basicamente isso, né? Quais são as famílias que eles querem proteger, né? Nós somos descartados, não só, né, na doação de sangue, que a gente não pode doar sangue, mas eu costumo dizer que o nosso isolamento social, né, que agora a gente está em isolamento social, todo mundo, mas o nosso, da população LGBTQIA+, e da população negra, ela começa já na nossa primeira infância, né? A gente já é isolado, sem querer ser, a gente já é isolado, muitas das vezes por medo da gente ou por vergonha, né? A sociedade, ela já nos isola. Então, pra gente, pelo menos para mim, esse isolamento, ele não é novidade, né? Nós somos censurados, né? Nós não somos recomendados à sociedade. O senhor falou a questão do gênero e sexo, né? A Jumena, ela põe também como de onde surgiu, né, esse termo gênero e por que foi levantada essa questão de gênero, né? E ela coloca muito bem também a questão das mulheres, que elas queriam interferir nessa questão de gênero porque elas sempre foram vistas como o sexo frágil, como a pessoa que não tinha e continua não tendo privilégios em relação aos homens. Hoje o feminismo está muito em voga, né? A filósofa Djamila Ribeiro, ela também coloca num livro dela, Lugar de Fala, que eu acho muito interessante, né? Se tem equiparação entre o feminismo das mulheres brancas e das mulheres negras, né? Quais são os lugares de fala dessas mulheres e como que está entrelaçado, né, essa questão de gênero das mulheres lutarem por ocupar espaços que até então são invisibilizados pelos homens e a questão das pessoas LGBTQIA+, que também lutam para sobreviver, né, num país tão hipócrita como o nosso, onde é um país que não é permitido matar a pessoas LGBTQIA+, né, é o país que mais mata e é o país que mais consome pornografia transexual e na internet, em sites adultos. Basicamente foi isso. A questão da religião também, né, eu queria destacar um pouco em relação ao ensino religioso, que o senhor falou que é realmente uma hipocrisia, né, vetar esse tipo, não estar de acordo com essa questão de ideologia de gênero, de escola sem partido, mas ao mesmo tempo permite o ensino religioso, né? Qual religião que é ensinada em escolas? Também queria deixar aqui uma música da Elza Soares, não vou colocar música, mas para depois ouvir, que o nome é Exu nas Escolas, e ela faz uma crítica muito interessante em relação do que é ensinado, do que as crianças elas estão aprendendo, do que a religião de matriz africana e influência brasileira tem para trazer para a gente, e etc. E ela faz críticas também
bastante interessantes a respeito do que desse pessoal seleto que escolhe o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que reproduzir, etc. É basicamente isso. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela contribuição. E agora, imediatamente, Beatriz Zanetti, na sequência, Eduardo Bernini, Tiago Santos, Micaele e Luan. Se mais alguém quiser, só inscrever aqui no chat. Então, Beatriz, por gentileza, sobre a escola sem partido, é censura, não é? Pluralidade política, pluralidade de ideias. O que você pensou aí das duas exposições? Olá, pessoal, tudo bem? Eu não vou ligar minha câmera porque não tá dando, tá? Sério, Beatriz, que pena. Então vamos lá, rapidinho. Enfim, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Luan e a Micaela. O Luan, eu convivo já faz 5 anos, né? Então eu já sei da competência dele, mas eu fiquei muito surpresa de termos uma pessoa do primeiro ano com a competência que a Micaela apresentou. Então, parabéns de verdade. E continue assim, que vai facilitar muito a vida para você nesses próximos anos. E quanto ao tema propriamente dito, eu concordo extremamente com a fala do professor Moacir. Primeiro porque eu acho que a escola ela tem que ter como objetivo formar o senso crítico das pessoas, né? A gente vai para a escola para aprender e para, com esse conhecimento, tirar as nossas próprias conclusões. E não tem como a gente aprender sem que haja debate sobre esses assuntos, que são censurados pela essa lei, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo haver essa reflexão, importantíssimo a defesa pela possibilidade de continuar havendo, né, todos esses debates, e eu acho que, assim, o nosso país, ele é um país um pouco mais atrasado, né, mas eu acho que a gente está passando por uma fase de que a educação, ela tem tentado, pelo menos nas universidades, por exemplo, causar uma conduta mais reflexiva dos seus estudantes. A gente vê a Toledo, por exemplo. Quando eu entrei na faculdade, nós estávamos no primeiro ano, a Toledo estava começando a introduzir um sistema de provas muito mais reflexivo do que ela estava aplicando anteriormente. A prova da ordem é uma prova que hoje é muito mais reflexiva, que não, exatamente o que o professor falou, não exige que você decore, mas sim que você reflita e exponha a sua opinião ali. Então não vai ter algo muito claro que se você colocar qualquer coisa ali não vai estar certo, mas dentro dos parâmetros daquele tema, te dá uma abertura para maior reflexão, e eu acho isso muito importante. Então é muito necessário ter exposição de pensamentos, porque eu acho que a divergência de pensamento só faz com que a gente cresça, né? Então, é isso que eu queria falar. Muito bem. Queridos, na sequência, então, parabéns, Beatriz, muito legal a colocação. Agora, Eduardo Bernini. Eduardo, está com a gente? Sim. Então, a palavra é sua, meu amigo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, a respeito, né, da ideia apresentada, eu entendo, assim, em relação a essa questão da censura, da escola sem partido, uma ideia inconstitucional, né, tendo em vista que um dos fundamentos, né, do nosso Estado Democrático de Direito é o pluralismo político, e entre os princípios presentes dentro do artigo 206 da nossa própria Constituição, vai dizer que, entre esses princípios, né, que são base do ensino, estão a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento e também o pluralismo de ideias. A escola é um local de socialização e de produção de conhecimento, né, tanto para garantir o desenvolvimento humano do aluno, como também preparar cidadãos, né? Então, se você censura essa questão do debate, né, que
a escola deveria ser um local para promover o debate e não um local somente de só levar o conhecimento, mas não fazer com que esse aluno reflita a respeito das coisas que ele está aprendendo, não vai formá-lo um cidadão crítico depois que ele termina. Se os alunos hoje já não são tão críticos, tendo os ensinamentos já, no caso aí, por exemplo, né, das matérias aí que normalmente as pessoas muitas vezes questionam, a questão de filosofia e sociologia, os alunos já não são tão críticos. Imagina se tira esse tipo de conteúdo, né, que formam cidadãos. Eu acredito que tira essa questão de estimular o princípio da parcialidade, da livre expressão e da manifestação de pensamento, e também do pluralismo de ideias. É isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado. Muito bom, Eduardo. Excelente observação. Achei muito legal essa fala do Eduardo, né, de que a escola, a universidade, ela tem que propor o debate. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes o que nós percebemos é que o conhecimento, hoje ainda mais que nós temos amplo acesso ao conhecimento, né? Você tem a internet, você tem a facilidade de comprar livros, você consegue alcançar esse conhecimento. Uma das questões fundamentais é o pensamento, é o raciocínio. Tanto é que hoje, queridos, nós vivemos uma sociedade de mercado que o principal patrimônio são as ideias. A gente não tem mais naquela questão de que assim, olha, nós vamos fazer fortuna plantando muito numa fazenda, ou criando muito gado, ou vendendo muito um produto. Não, um cidadão cria uma ideia chamada Facebook e fica bilionário. O outro cria uma ideia chamada Instagram, o outro cria uma ideia chamada iFood, o outro cria uma ideia chamada Amazon, o outro cria uma ideia chamada Netflix. E assim, o outro cria uma ideia chamada Uber. E nós percebemos que hoje o pensamento é o principal patrimônio. É o que faz a pessoa ter uma ascensão social, né? Claro que não é só isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos que estimular as pessoas a pensarem. Porque nós estamos vivendo uma sociedade de fake news que as pessoas não pensam mais. Eu brinco, né? Mas é muito sério. A gente vive uma sociedade meio Twitter, que se tiver mais do que 140 caracteres, a pessoa não lê. É uma sociedade que lê a manchete, mas não lê a notícia. Então é muito sério isso, gente. Por isso que gostei muito da palavra do Eduardo, no sentido de que a universidade, a escola, ela tem a função de propor o debate. E eu não estou dizendo que eu tenho que te convencer ou que você tem que pensar da forma como eu penso. Eu estou dizendo que a troca de ideias, o pluralismo de ideias, estimula esse senso crítico. Muito bom, Eduardo. Tiago Santos agora, na sequência. Tudo me ouvem? Ouço bem, Tiago. Bom dia, queria parabenizar o Luan, não vou parabenizar muito porque é meu amigo, então sou suspeito para falar. E a Micaele, realmente, parabéns, primeiro ano é o momento que a gente está apaixonado pelo curso de Direito. O quinto ano é o ano que a gente quer se divorciar do curso de Direito. Então, é muito importante participar da pesquisa porque ajuda nisso. Bom, sendo bem breve, eu concordo com a inconstitucionalidade da lei, né, quanto a querer transformar completamente neutro o ensino, mas eu concordo com a intenção da lei, entendeu? Eu considero ela correta na essência, mas inadequada no método, sabe? Eu reconheço que realmente existe uma pregação política nas escolas inclinada a formar a cabeça do jovem. Isso eu não posso discordar. Inclusive, o professor Luiz Felipe Pondé bate muito em cima disso, né? Que existe realmente essas colocações. Por quê? A escola é onde a gente transforma, onde a gente vê os nossos valores mais sociais. A escola tem um papel socializador muito importante. E, para deixar só uma recomendação de leitura, mesmo que sejam para criticar o livro, eu recomendo que leiam Como Ser um Conservador, do filósofo Roger Scruton, especialmente o capítulo 11, Esferas de Valor, em que ele trata realmente como a sociedade ganha os seus valores e o papel da escola nisso.
Então, se o professor inclina a criança, o jovem, a uma certa ideologia, realmente vai ter uma mudança completa na sociedade. Por isso, eu vejo uma ausência de liberdade para alguns tipos de pesquisa na faculdade, há restrições, entendeu? Por exemplo, se eu for escrever um artigo contra cotas sociais, eu vou ser linchado, entendeu? É difícil, mas esse é o espaço de pluralismo que eu vejo que está ameaçado, sabe? Mesmo que seja para que o meu artigo seja malhado depois, seja demonstrado que ele é inadequado. Mas essa discussão ainda é, no meu ponto de vista, muito restringida. É só isso. Obrigado. Muito bem, Thiago. Uma ponderação, na minha visão, bem pertinente também, em relação de que nós também, acho que o equilíbrio aqui seria o ideal, né, Thiago? Acho que é isso que você está dizendo. Nós também não podemos tolerar que exista uma doutrinação partidária, que o professor faça campanha política, que o professor critique. O que me preocupa um pouco, quando nós falamos de ensino religioso, é porque os dogmas religiosos, muitas vezes, são contraditórios entre religiões. E aí você vai pregar, então, uma determinada religião, você ofende a outra, às vezes você promove preconceito, a gente sabe, né, foi tocado, acho que pelo Fernando aqui, com relação às religiões de matrizes africanas. Então, realmente, eu acho que o Thiago traz um pouco esse debate de que é necessário um equilíbrio também, né? A lei, de fato, tem vícios de inconstitucionalidade formal e material, mas, por outro lado, também não existe uma liberdade absoluta. Então, eu não posso chegar aqui no grupo de pesquisa e falar para vocês que vocês têm que votar para prefeito no candidato X. Olha, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é meu amigo. Não, aí eu acho também que é um excesso que deve ser combatido. Então, de uma certa forma, eu penso que o equilíbrio seria, né, o ideal, mas, como nós vivemos em sociedade e existem pessoas de todas as formas, né? Eu acredito que a gente tem que formar o senso crítico no aluno, até para que ele esteja blindado, né, para esse tipo de doutrinação. A Vitória também gostaria de falar, vou colocá-la aqui na nossa lista, e tem alguns amigos mandando por mensagem no chat. Eu vou ler todas as mensagens ao final, tá bom, Diogo? A Lorena também contribuiu. No finalzinho eu leio todas as mensagens que chegam pelo chat também. Agora, então, Micaele, para a sua, quase que uma réplica, né, Micaele? O pessoal já ficou seu fã aqui, hein? Todo mundo está surpreso com a qualidade já no primeiro ano. Eles não sabem a ansiedade que eu estava para vestir interno, professor. Não, e só uma observaçãozinha, Micaele, um comentário de bastidor. A Micaele me manda mensagem ontem à noite, quase desesperada, porque ela estava com uma série de dúvidas, e aí ela veio aqui hoje e dá um show, né? Então, muito legal aí, parabéns mais uma vez. E vamos lá, suas considerações. Então, eu queria fazer um apanhamento geral do que todo mundo comentou. Por exemplo, que você levantou no comecinho do debate sobre haver uma neutralidade e, ao mesmo tempo, um pluralismo de ideias. Eu acho uma contradição você ser neutro e você falar que o projeto de lei não fere nenhum tipo de pluralismo de ideias. Não tem. E é assim, levando o que o Thiago acabou de falar em consideração a respeito de existirem em algumas escolas professores que de fato fazem uma doutrinação política, né? Falando, não, você tem que votar nesse candidato porque aconteceu isso. Eu não vou negar que existem esses tipos de professores, mas eu acho muito arriscado a gente pegar casos isolados e criar uma lei que, de certa forma, censura todos os professores de todos os países, de todo o país, de todas as escolas, públicas e privadas. Eu acho radical nesse ponto. Pegar um caso isolado e tornar lei. Eu acho que pode gerar um problema, porque se você censura o pluralismo de ideias, você censura o pensamento crítico. E como acho que foi a Bia que falou,
você não aprende sem pensamento crítico. A diversidade faz parte do aprendizado. E você vir com normas heteronormativas que excluem pessoas do grupo LGBTQ+, e fazem como se eles não existissem, isso não ajuda em nada no desenvolvimento do pensamento crítico e também no aprendizado das pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto, né? E também o fato de que, às vezes, quando o professor expõe certos pensamentos, ele não está doutrinando, ele está expondo. Então, você vai ensinar sobre a economia de mercado e a economia planificada. Como é que você não vai citar Marx? Como é que você não vai citar o Adam Smith? Mas não é porque você está citando Marx que você está falando que a economia planificada é melhor do que a de mercado. Então, são questões que eu acho que essa lei não faz divergência. Então, eu entendo que existem professores radicais e que não são professores, porque professor é quem ensina. Esses estão literalmente falando coisas além. Mas eu acho que você pegar esses casos isolados e taxar todos os professores como doutrinadores é um equívoco tremendo e também uma inconstitucionalidade tremenda. Outro ponto que a escola sem partido, né, é muito famosa por ser conhecido como lei da mordaça, né, porque ela quer justamente botar medo nesse pensamento crítico. Olha, eu posso contar, eu perco as contas, inclusive, quantos professores que eu tive no ensino médio e quantos professores na faculdade que já falaram assim pra gente, mas assim, não é a minha opinião, tá? Ó, eu tô aqui, mas assim, não é eu. O professor Márcio, ele sempre fala, gente, mas ó, calma, isso aqui não é a minha opinião. Isso é medo, entendeu? Isso é medo de ser repreendido. Isso não existe. O cara tá na sala de aula. A questão levantada pelo Luan sobre o fato dos alunos gravarem as aulas, não aprendi sobre direito de propriedade, assim, mas eu entendo que a aula de um professor é a propriedade dele. E se um aluno grava, independente dele comercializar ou não, isso é outra história. Ele não tem o direito de gravar sem a permissão do professor. Então, esse é um outro ponto que eu acho que essa lei, ela quer acabar com o pensamento crítico, colocando medo, acabar com o aprendizado, e aqui uma contradição. Uma contradição que eu acho muito pertinente, que é a respeito da ideologia de gênero, né? Que as escolas supostamente doutrinam você para ter uma ideologia diferente da época. Você tem que ter essa personalidade diferente. Só que se as escolas doutrinam tanto, por que a maioria dos casos de homofobia começa em casa e assim, aumenta na escola? Por que tantas pessoas do grupo LGBTQ+ sofrem tanto nas escolas? Entendeu? Se é um ambiente que supostamente tem tanta doutrinação assim que a gente está falando. Então, é uma contradição, certo? E aqui também, perdão, eu esqueci o nome dele, ele foi o primeiro a falar, que ele falou sobre a questão machista dentro da escola, né? Que é uma ideologia, olha só, porque, gente, quem aqui teve professor de educação infantil homem? Eu só tive professora. Então, existe um pensamento de que só a mulher é capaz de ensinar a criança nos primeiros anos de vida, quando ela ainda é um neném, quando ela está crescendo, aprendendo. Por quê? Porque a mulher, né, tem aquele feeling de maternidade, de querer cuidar de seu filho. Então, é uma ideologia que está nas escolas e que, não é combatida. E não é combatida por quê? Porque a gente não pode ter o pluralismo de ideia para criticar esse pensamento. Então, eu falo, está querendo combater quais ideologias, está querendo proteger quais famílias, são muitos questionamentos, assim, é uma contradição dentro da outra. Tem mais um ponto aqui que o Eduardo levantou, que justamente quer desfazer o papel crítico da escola, né? Que é transformar a escola num lugar para as pessoas irem lá ter a mesma dosagem de algo que não vai trazer progresso, não vai formar um bom cidadão.
não vai contribuir com o aprendizado, né? E tá tudo bem desde que seja ideologia patriarcal conservadora, que não, né? Não degrida a família brasileira. E deixa eu ver. Acho que é só isso, gente. E obrigada pelos comentários, de verdade. E é só isso aí, professor. Maravilha, muito bem, Micaele. Luan, na sequência temos Vitória Sarmento. Certo. Estão me ouvindo? Ouço bem, Luan. Belezinha. Eu só quero trazer novamente o ponto da neutralidade, que todo mundo acabou abordando um pouco, e falar que o problema, sim, a neutralidade é um problema, mas o que mais intensifica isso é um dos pontos da Escola Sem Partido, que fala que eu tenho que tratar com seriedade e a mesma profundidade opiniões diferentes sobre um mesmo tempo, ou sobre o mesmo tema. Então, a gente está numa época de negacionismo tão grande que, se um professor de biologia chega a comentar sobre a política pública de vacinação, se houvesse aplicação de uma legislação relacionada à Escola Sem Partido, teria esse professor a obrigação de falar da comunidade anti-vacina e explicar com a mesma profundidade, por exemplo, ele explicou 30 minutos toda a política de vacinação, os benefícios e o quão isso foi importante para a erradicação de doenças. Mas aí ele tem que parar, porque existe uma opinião diversa, e trazer a posição de pessoas que acreditam que a vacinação é contrária à saúde, prejudica a saúde da população. Então, meu medo não é nem o professor se abster de dar opinião, é dar a mesma relevância a opiniões diferentes, quando há um consenso científico. Lógico, consenso nunca há, né? Mas, vamos dizer, 90% dos cientistas acreditam que há benefícios na vacinação. Então, o meu medo é esse, dar relevância dentro da sala de aulas a temas que a ciência compreende como correto, compreende como benefícios à população. Então, a neutralidade nesse ponto, para mim, é muito prejudicial. É isso que eu queria falar. Muito bem, Luan. Na sequência, Vitória Sarmento. Vitória está com a gente. Habilite a câmera, microfone. É um tema muito complexo, né, queridos? A gente percebe aqui, ouvindo os contrapontos que têm sido feitos, realmente o grande desafio é a questão do excesso, né? A gente teria que ter um equilíbrio. Acho que a Vitória já está pronta aqui. Pode falar, Vitória. Bom dia, primeiramente, para todos. Todos estão me ouvindo? Eu ouço bem, Vitória. Acho que todo mundo, aqui no chat também, todo mundo ouve bem. Bom dia. Bom dia. Bom, a questão que eu quero trazer, na verdade, é quase um relato pessoal. Tendo em vista que quando eu estava no colegial, eu tinha um professor que ele colocava o posicionamento político dele, só que não de uma forma abordar, assim, dando espaço para que as outras pessoas pudessem questionar. Então, acabava que todo mundo ficava em silêncio, só ouvindo o que ele tinha a dizer. E essa é a questão que eu acho que é válida e que eu queria trazer também. Quando há essa questão de imposição, porque ela existe, ela de fato existe, a gente sabe que existe. Como prosseguir? O que a gente pode fazer? Porque não é certo. A gente sabe que não é certo. O pluralismo de ideias, ele é extremamente importante, com certeza. Mas a questão que eu quero trazer é que essa imposição, essa doutrinação, ela existe. Então, o que fazer para impedir que isso aconteça? Porque isso é extremamente perigoso também. Então, esse é o meu questionamento e é isso. Só queria deixar o meu relato aí para vocês talvez verem o outro lado, né? Eu acho que não é outro lado, porque acredito que todo mundo aqui
apoia, sim, o pluralismo de ideias, não a imposição. Mas o que eu queria saber é, o que a gente pode fazer quando isso acontece? Não fazer nada? Fazer alguma coisa? O quê? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, Vitória. Aliás, uma questão muito pertinente, né? Porque essa reunião ela tem sido muito interessante, porque nós vamos ouvindo alguns alunos e vamos entendendo num sentido. Aí um aluno apresenta um contraponto e a gente começa a pensar em outra perspectiva. Então, nós falamos aqui que é muito delicado essa questão do aluno filmar o professor em sala de aula, mas aí a Vitória coloca uma situação aqui muito importante. Professor, mas os professores também não têm uma liberdade absoluta no que eles falam. Então, se eu tenho, não foi bem o que a Vitória falou, mas foi o que eu imaginei aqui no momento, se eu tenho um professor com um discurso homofóbico em sala de aula, ele não está protegido pela liberdade de cátedra. Ele está cometendo crimes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, não é porque existe uma liberdade de aprender e ensinar que eu posso ofender as pessoas, que eu posso fazer um comentário racista, que eu posso fazer... Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, de uma certa forma, é necessário também que nós tenhamos mecanismos, porque a partir do momento que... Imagine que tem uma piada racista com um determinado aluno, né? Então, a gente tem um problema que precisa ser enfrentado. Isso não pode ser colocado como liberdade de cátedra. Então, muito bem colocado pela Vitória, parabéns pela intervenção aí, né? Devem ter mecanismos. E aí tem um detalhe que a Vitória estava dizendo, que também me incomoda muito, que a doutrina chama de argumento de autoridade. Então, assim, eu particularmente tenho tentado ser o mais democrático possível. Tanto é que existem algumas aulas, principalmente do 5º ano, né? Que os alunos já têm ali uma bagagem um pouco mais acentuada, que às vezes a gente não concorda. Então, teve uma reunião, uma aula, semana passada, eu estava falando sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, e um aluno suscitou uma questão envolvendo a questão do cloro na Coca-Cola, ele tinha uma posição, eu particularmente não concordava com ele não concordava comigo, e tudo bem, nós vamos tentar chegar num consenso, mas é claro que existe uma necessidade de seguir um conteúdo programático. Eu não posso, né, gente, chegar na sala e falar o que eu bem entender, falar o que eu entendo sobre a vida. Não, não é isso. Tem um conteúdo programático, um plano de ensino, isso é validado por autoridades superiores a mim, né? Tem o NDE, tem a coordenação, a pró-reitoria, a reitoria, enfim. Então tem todo um conhecimento organizado. Agora, a divergência, e aí colocando, né, o que a Vitória disse, me parece fundamental. E eu penso que os grandes professores são aqueles que dão a oportunidade do aluno pensar por si mesmo, né? O aluno, às vezes, vai pensar diferente de mim e tá tudo ok, tá tudo certo, não tem nenhum problema nesse sentido. Eu vou fazer a leitura dos comentários aqui, mas antes disso, a Beatriz quer fazer uma rápida observação. Beatriz, está com a palavra. É só 2 PS. O primeiro é em relação a isso que a Vitória falou, eu acho que entra na máxima do nosso curso, né? Que é o conflito entre princípios e direitos. Então, é exatamente o que vocês falaram. A partir do momento em que o professor ele extrapola os direitos do outro, ele não está mais acobertado pelos dele, né? Ao meu ver. E o que eu queria falar também é que eu acho que, assim, às vezes, o nosso sistema educacional fundamental, médio, de ensino fundamental e ensino médio, não preza tanto por esse debate e etc. É só a gente pegar a grade, o quanto a gente precisa aprender de física, química, e a gente não tem nem metade disso de matérias reflexivas. E eu acho que seria muito importante, principalmente, ter matérias na grade escolar dos jovens, o mínimo de, não só, além de filosofia e sociologia, uma matéria que introduza para eles relacionados a direitos deles, as reflexões. Eu acho que seria bem interessante isso, sabe? Porque, afinal, algo deles, né? Eles estariam aprendendo algo para eles mesmo. Só esse PS mesmo.
Muito bem, Beatriz. Bom, gente, a Beatriz tocou num ponto aqui que é fundamental também, né? A gente, no direito, tem um preconceito absurdo porque consideramos algumas disciplinas como matérias menores ou matérias que não são tão importantes. Então, quando nós falamos em filosofia, sociologia, antropologia, psicologia forense, muitas vezes os alunos entendem, não é uma questão jurídica e tal, vou estudar mais direito penal, vou estudar mais direito civil, administrativo, mas a grande questão é que são matérias, eu lembro até hoje, né, os meus professores, professor Maurício Salviano, em filosofia, querido professor Filardi, em sociologia. Filardi foi um professor que me impactou muito, né? A forma dele pensar, as estruturas sociais. Então, assim, contribui com o nosso pensamento, com a nossa formação de raciocínio. Antes de fazer a leitura aqui dos comentários, gente, deixa eu só fazer 2 destaques. Eu tive um professor no ensino médio chamado Oswaldo Lugato. O professor Lugato era meu professor de história, foi um dos professores que marcou a minha vida. Eu tive professores muito marcantes quando eu estudei no ensino médio, lá no Colégio Objetivo, em Santa Fé do Sul. Professor Lugato, professor Natal, professor Fabrício. Nós tivemos ali, né, um ambiente que realmente eu acho que a minha formação educacional se deve muito a pessoas iluminadas que me mostraram o caminho, que me abriram, né, a visão para pensar, para tentar buscar sempre o máximo de conhecimento. E eu lembro do professor Lugato com 2 observações. Primeira, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, nós percebemos que quando você analisa que não há um investimento em educação no Brasil, isso não é uma fatalidade. É porque as estruturas políticas não querem um povo que pense por si próprio, porque isso acaba questionando alguns estamentos que já estão estabelecidos há muito tempo. Então, eu lembro do professor Flávio Martins dizendo que a maior contribuição que o Estado pode oferecer para a sociedade, além da saúde, da segurança, que são questões vitais, mas é uma educação pública de boa qualidade. Então, a gente está tendo um país que está discutindo o aumento de tributos em livros, o que, na minha visão, é inadmissível. A gente tinha que estar reunindo condições para baixar preço de livro e não aumentar. Eu comentei aqui em reuniões passadas, tem um prefeito no Uruguai que coloca livro dentro da cesta básica. Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Porque você tem um alimento para a vida, para o corpo humano, e tem um alimento para a alma. Claro que aí a gente tem que analisar o livro que ele está colocando também, mas a iniciativa é muito legal. Eu já mencionei aqui que, na minha visão, os livros deveriam ser acessíveis. A gente é um povo que não lê. Esse é um problema terrível. Eu vou lembrar aqui do professor Clóvis de Barros Filho, tem um vídeo muito famoso dele, que ele fala, tem abril, né? É muito legal, um vídeo curto que ele fala da importância de estudar. E ele tem uma frase nesse vídeo que eu acho fantástica, professor Clóvis de Barros Filho, ele fala, o teu pensamento é o que você tem de melhor. Se você aprende a desenvolver o pensamento, isso te ajuda em tudo na vida. Então, é muito triste quando você percebe que os alunos acabam buscando, às vezes, resumo na internet, porque o negócio é tirar a nota só e passar de ano e ir embora. Então, eu vou buscar o que é o caminho mais fácil. Eu dou uma aula sobre Hans Kelsen na faculdade. Quantos alunos se prestam aí na biblioteca pegar o livro Teoria Pura do Direito e ler o livro do Kelsen? O Kelsen é criticado no mundo todo porque ninguém lê o Kelsen. Então, esse é um problema seríssimo, né? Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão... Deixa eu só fazer uma observação do que o senhor falou sobre os livros. Eu costumo julgar as cidades que eu vou pelas livrarias. E eu acho um absurdo. Eu sinto vergonha de morar em Araçatuba e a gente não ter uma livraria decente. E aí, assim, quando você vai para o Paraná, acho que lá eles têm uma cultura um pouco diferente. De sábado à tarde, você vai no shopping lotado, Saraiva, dentre outras livrarias, né? E aí a gente vem aqui em Araçatuba, no nosso interior, e primeiro que nem ter livraria a gente tem para ir. E quando tem uma livraria numa cidade um pouco maior, também tá super vazia. Então eu acho assim, triste, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Isso diz muito
sobre o atraso. A Beatriz comentou, né? O Brasil é sempre o país do futuro e um futuro que nunca chega. É por isso que eu estou dizendo, gente, a gente está vivendo momentos de ataques à ciência, né? As pessoas questionando o conhecimento científico, as pessoas questionando a academia, a universidade, desvalorização das universidades. A gente tem que valorizar a educação, queridos, porque esse vírus veio demonstrar a importância de ter universidades de ponta. Você já parou para pensar por que a gente tem que esperar Oxford? Por que a gente tem que esperar a China? Por que tem que esperar Estados Unidos? Por que a gente não pensa na universidade brasileira criando essa bendita vacina? O que eu tento falar em aula é o seguinte: a gente não pode ser o país que produz o café e vende o pó para comprar a cápsula. A gente não pode ser o país que vende o pó do café para comprar a cápsula. A gente tem que ser o país que faz a cápsula. A gente tem que ser o país que faz a tecnologia. Então, isso é um problema seríssimo. Tanto é que Darcy Ribeiro tem uma frase, estava procurando aqui: a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Porque a crise na educação mantém a desigualdade. Você percebe que no Brasil, os nossos ídolos são pessoas que venceram pelo talento. Então você vê muita gente fã do Luan Santana, do Gustavo Lima, que nasceram com o talento de cantar. Você vê muita gente fã do Neymar, que nasceu com o talento de jogar bola. Agora, a gente precisava ter fãs, né, ídolos, referências, em pessoas que venceram porque se dedicaram na vida, através do estudo, através do trabalho. Então, isso é uma questão bastante preocupante. Por isso que eu fico, sinceramente, sensibilizado quando o professor Clóvis de Barros Filho vem aqui no Fórum Jurídico em Araçatuba, professor Leandro Carnal, professor Pondé, professor Pedro Lenza, e tem fila de aluno para pegar autógrafo e para tirar fotografia. Porque eu acho que aí a gente está vendo uma valorização dos professores, que na Europa é tão comum e no Brasil basicamente não existe. Esse é um outro problema seríssimo. E aí, gente, para a gente finalizar, né? Eu estava falando do meu amigo, meu professor Lugato, que é meu amigo pessoal hoje, e o Lugato uma vez me deu uma aula que eu achei assim, eu nunca mais esqueci essas palavras. A gente estava sentado no intervalo, e ele falou assim: olha, moleque, você vai estudar direito, e eu tenho certeza que você vai se dedicar, vai ser um bom profissional na vida. Mas se um dia uma pessoa pobre bater no seu escritório, precisando de ajuda, e você não ajudar, nunca diga que você foi meu aluno. Porque se isso acontecer, na verdade, você não aprendeu nada. Olha como é forte isso, gente. Então, assim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente tem um problema sério quando a gente pensa na educação no nosso país. Mas a educação transforma. E, de uma certa forma, eu sou um exemplo disso, porque a gente começa a perceber uma certa colocação no mercado de trabalho, você vai conseguindo, né, construir a sua vida com base nos estudos, com base no trabalho, com base em muita dedicação. E aí, queridos, para a gente finalizar, rapidamente fazer a leitura aqui de alguns comentários. Me desculpem se eu esquecer alguém, mas eu vou começar lá em cima. A Lorena diz o seguinte: sem dúvidas isso é necessário, ter posicionamentos dos nossos professores, vulgos grandes mestres. Acredito que eles trazem essa ideia de escola sem partido por acreditarem que todos os alunos sejam ou tenham sido criados de forma alienada. Não que isso não ocorra ou não seja possível acontecer, mas acho que já falamos sobre isso, professor. Há várias tragédias jurídicas e eu carecendo de um posicionamento dos meus mestres, que muito me instruem, e isso me dá até um direcionamento na área política. A Lorena disse depois: se eu não tiver quem saiba e possa me expor seus pensamentos, suas ideologias, como eu poderei formar o meu pensamento? O problema desses assuntos são os extremismos. Parabéns, Lorena, muito bem colocado. A gente não pode viver num Brasil de extremos, né? De arbitrário, de governos arbitrários ou posicionamentos políticos arbitrários. Bom, o que mais? O Diogo diz: a polarização, que é essa concentração de extremos, nos subtrai e nos é tirado em muito, visto que, se olharmos para o futuro, sem analisar a nossa história, sem estudá-la, conhecê-la para a formação do senso crítico individual, caminharemos ainda mais para esse abismo, beirando a ignorância e a intolerância. Infelizmente, de tempos para cá,
podemos observar movimentos, entre aspas, movimentos em prol de uma polarização ou de uma minoria tendo que se curvar para a maioria. Algo totalmente utópico em nossa democracia. Realmente também é uma crítica bem pertinente. Para finalizar, o Tiago diz, na questão da ideologia de gênero, se eu trouxer um estudo dizendo que a ideologia de gênero não é adequada, como é sustentada pelo psicólogo Jordan Peterson, esse artigo muito provavelmente não será aceito. Então, aqui naquele momento, né, que a gente dizia que deve existir uma convivência de ideias, às vezes você pode não concordar com uma ideia, mas ela precisa ser respeitada também, desde que ela não viole a lei, desde que ela não viole direitos, né? Aí a gente entra numa questão de liberdade de expressão, censura e assim por diante. O José Renato está dizendo, acredito que há professores que utilizam-se de tais situações em sala de aula para expor e induzir os alunos a certas doutrinas religiosas que ele acredita, que ele crê, influenciando de tal maneira, pregando que na Bíblia a homossexualidade, né, José Renato? Não vamos usar homossexualismo, porque o sufixo ismo é negativo, né, relacionado à doença e tal. Então, a homossexualidade é pecado, fugindo da liberdade de cátedra. José Renato, eu acho que aqui é aquela parte que nós falamos dos excessos, né, dos abusos, que aí não é mais liberdade de cátedra. Se o comentário é homofóbico, se ele é racista, se ele é preconceituoso de alguma forma, já não é mais liberdade de cátedra, e aí passa a tangenciar como crime, né? Algumas questões aí podem ser até tipificadas como crimes. O Jonas está dizendo, muito bom comentário do Luan sobre a neutralidade, ter que abordar todas as vertentes com a mesma profundidade é um tiro no pé, mas o foco da neutralidade é política, ideológica e religiosa, de modo que o exemplo da vacinação, acredito não ser o objeto da neutralidade, assim como querer ensinar matemática de base africana com a mesma profundidade da matemática de base europeia, ainda que com o viés de valorizar as demais culturas, não faz sentido diante do evidente desenvolvimento da ciência, diz o Jonas. O Luan está dizendo, é o sistema educacional necessitando de aprimoramento por meio da própria educação, principalmente a formação de docentes. Esse é um outro ponto, Luan, muito importante, a formação de professores. A gente tem percebido que as carreiras de licenciatura são muito desvalorizadas, né? Infelizmente, no Brasil, a pessoa sonha com a medicina, com a engenharia, com o direito. Se nada der certo, eu vou pensar numa licenciatura. Então, isso é muito ruim. O Luan tem muita razão aqui, né? A importância da preparação docente. O Luan está dizendo também, Jonas, concordo com o seu ponto, mas por isso que destaquei a política de vacinação, que não deixa de ser uma política de governo, de Estado. A parte biológica em si não seria o objeto da lei. Muito bom. A Natália Dulce está dizendo exatamente, quanto mais alienada a população, melhor para aqueles que estão no poder. E a Beatriz está comentando que a pandemia só escancarou a ineficácia da educação pública, é uma opinião da Beatriz. Tiago está comemorando finalmente justiça com o positivismo. E a Michelle está dizendo, estudei em escola pública minha vida inteira e vivi na prática como o ensino público está defasado. Nos meus 3 anos de ensino médio, nunca tive professor de química, por exemplo, e vi muitos colegas de sala se perderem para o crime. Olha, Michele, isso é muito triste, né? Para conseguir um retorno financeiro rápido, é muito triste. Parabéns aí pelas colocações. E com isso, queridos, a Lorena dizendo que está toda arrepiada, isso é uma lição para o Brasil inteiro, não só para esse grupo de pesquisa. Diga-se passagem, dignamente privilegiado em razão de tamanho empenho, me enche orgulho de cada aluno. A Lorena dando aí comentários elogiosos, né, ao grupo de pesquisa. E com isso, queridos, eu acredito que nós podemos encerrar essa maravilhosa reunião. Eu quero parabenizar a todos pela qualidade do debate. Tivemos mais uma vez, né, uma reunião muito importante, muito pertinente, os temas que foram colocados, reflexões fundamentais, e lembrando que o grupo de pesquisa, ele é apenas o início do debate. O que nós trazemos para as reuniões não é para formatar uma ideia, é para fazer você pensar. Então, a gente trouxe algumas ideias, né? E aí, a Micaele está pedindo para fazer uma tradicional fotinha. Vamos fazer sim, Micaele. Queridos, vão abrindo as câmeras aí, por gentileza, para o pessoal registrar, é um momento importante aí. Quem quiser e puder, né? Todo mundo, Adriele, todo mundo, abre a câmera aí rapidinho. As meninas agora correndo para pentear o cabelo, passar uma maquiagem em tempo recorde. E eu faço as indicações de livro na próxima aula, em virtude do avançado do horário. Tá bom?
Então, queridos, mais uma vez, muito obrigado. Excelente reunião, tanto na apresentação quanto nas intervenções. E assim que tivermos a próxima reunião, todos ficarão sabendo. Olha que maravilha, poder ver os amigos. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, infelizmente, né? Muito bem, vamos aí mais um pouquinho. Olha o Diogo com o seu animalzinho de estimação. Diogo, como que é o nome? Professor, ela é brava. Ela é brava? Olha só. Ela chama Meg. Meg, olha a Meg assistindo as nossas reuniões. A Meg iria gostar do Dia do Direito dos Animais, Diogo. Traz ela aí quando a gente for falar sobre direitos dos animais. Em homenagem a ela no TCC, né, amor? Bom, gente, quem puder abrir a câmera rapidinho, fazer aí uma tradicional foto. Ó, a Meg está um pouco nervosa, talvez com o problema da crise da educação no Brasil. A Jennifer e a Adriele rindo bastante em virtude da irritação da Meg. Aliás, a Amanda também, né? A Adriele e a Amanda. Aliás, a Adriele postou uma foto agora, o nosso grupo de pesquisa na televisão de casa, cara. Olha isso, hein? Já estávamos ganhando do padre no Ibope, agora então... Estamos chiques demais. Estamos na TV. Pesquisa aqui, gente. Aí sim, Brasil. Esse é o país que eu quero. Bom, a maioria está conseguindo abrir a câmera aí. Acho que já dá para fazer uma fotografia. Só um minutinho. Deixa eu ver se deu certo aqui. Você já bate várias, hein? Vamos ver se está tudo certo. Mais uma. O pessoal fala, tira mais uma para garantir, né? Garantir o quê, meu Deus do céu? Se já ficou boa a primeira, você acha que vai sumir a foto do celular? Mas, enfim, tira mais uma para garantir. Muito bom, queridos. Quero agradecer muito. Oi? Sábado. Deu certo, Micaele? Deu certo, Luan? Muito obrigado mais uma vez. Gente, foi espetacular a reunião. Fico muito feliz com isso. Grande abraço a todos, bom final de semana, boas provas, estudem para as provas, né? Valeu demais, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, bom final de semana.